Senhor, hoje dia 6 de outubro de 2020, uma terça-feira que com certeza o Senhor já havia preparado, já havia escrito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então nós estamos, claro, como quem sonha, como eu sempre falo, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. A vida é uma grande bênção, uma dádiva do Senhor, e quando nós surgimos, nós amanhecemos num novo dia, significa que as misericórdias, as promessas do Senhor, com certeza já se renovaram. E esse renovo faz de nós como que completamente contagiados por esse renovo que o Senhor derrama sobre nós, a despeito daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor. Porque se existe o renovo, se existe o dia seguinte, é porque tem jeito. E se tem jeito, nós vamos orar, vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor, e o Senhor com certeza cumprirá com toda a sua palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. A gente está lendo Mateus, né, saindo do Antigo Testamento, já entrando no livro de Mateus, falando de tudo, a história, o que representou entre Mateus entre Malaquias e Mateus, os 400 anos, as guerras, mas também as conquistas, as realizações, a atmosfera religiosa do tempo de Jesus, e agora estamos já mais particularmente em Mateus, né? Começamos em Mateus falando sobre a árvore genealógica, né? Um paradoxo, porque se de um lado é uma árvore de nobres, né? Toda a ascendência de Jesus, Abraão, Davi, também o sumo sacerdote Arão, e Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, uma série de pessoas nobres, de pessoas que realmente marcaram época nas suas gerações, homens de Deus, mas também é o paradoxo porque do outro lado tem Tamar, que era cananita, tem Ruth, que era moabita, tem Raabe, que era moradora da região de Jericó. Você também tem toda essa situação. Se de um lado você tem a nobreza, do outro você tem mulheres na árvore genealógica de Mateus, que vamos chamar assim, né? numa cultura muito machista, né? No sentido de colocar o homem. Para você ter uma ideia, eu não sei se eu falei, mas se eu falei eu vou falar de novo, só para você lembrar. Na tradição rabínica, por exemplo, se ensinava, e os mais ortodoxos ensinam até hoje, que a oração do judeu deveria ser o seguinte: logo no amanhecer, a gente está falando de amanhecer, né? Eles oravam assim: Senhor, eu te louvo e te agradeço por não ter nascido mulher e não ter nascido gentil. Para você ter uma ideia do que significa ter mulheres na sua árvore genealógica e mulheres gentílicas ou gentis, né, que não era do povo judeu. Tamar era cananita, Raabe era moradora de Jericó, Ruth era moabita, e a mãe de Salomão, que era Betseba, que era etita, né? Então você tem esse paradoxo, esse contrassenso na árvore genealógica. Bom, depois a gente falou sobre Maria, e o que era a cultura da gravidez, do desposamento, né? O que significava o contrato de desposamento, né? A mulher, quando tinha o seu primeiro ciclo menstrual, o que significava para os pais, para a família, para a sociedade judaica. E já falamos de tudo isso, o casamento, falamos lá no domingo à tarde, né? Então, se qualquer coisa, você vai lá no YouTube e escreva Rubens de Sá, tal, Mateus, e você vai ter todas as partes que nós já passamos. E agora vamos ler Mateus capítulo 1, do versículo 20 em diante, até o finalzinho do capítulo 1, que diz assim:
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, lembre-se, Mateus já começa a fazer alusão ao Antigo Testamento. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, que por muitas vezes, em momentos cruciais do povo de Deus, durante toda a história do Antigo Testamento, o anjo do Senhor pontuou aquele momento. É exatamente o que está acontecendo aqui por ocasião do nascimento de Jesus. Diz aqui, o José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por quê? Porque José já havia pensado no seu coração em sair de maneira sorrateira da vida de Maria e de toda a comunidade. Ele estava pensando, entre aspas, fugir, ir embora de maneira silenciosa, porque Números até prescreve que o homem poderia deixar a mulher com duas testemunhas de maneira muito assim, muito sutil, muito silenciosa, deixar a mulher caso a mulher fosse pega, não mais virgem, Não vou dizer nem grávida, não mais virgem. Então, esse contrato de desposamento poderia ser cancelado caso acontecesse isso e se o homem não quisesse que a mulher fosse apedrejada, ou seja, que a mulher não tivesse a sua situação exposta à comunidade, principalmente à religião. Então o que José fez? José pensou, vou embora, vou sair sorrateiramente, vou proteger Maria. Significa que José tinha um respeito e tinha um amor por Maria, e que José ele tinha uma obediência à lei muito grande. E José pensa em fazer isso. Diz aqui, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aqui é muito interessante, porque o que Mateus está falando, lembra que eu falei para você que Mateus está falando, escrevendo para uma comunidade judaica, possivelmente lá na região de Antioquia, entre 50 e 70 anos depois de Cristo, ou seja, Cristo já havia passado, Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia subido ao céu. Então Mateus, ele que tem o nome judaico de Levi, ele fez o quê? Ele estava ministrando à sua comunidade sobre os acontecimentos e de como esse personagem chamado Jesus não estava ali apenas na história naquele momento, mas era alguém prometido. E qual é o caráter da sua vinda? O que é muito importante isso para o decorrer de toda a história, principalmente do Novo Testamento. De que Jesus não havia vindo para libertação política, para a libertação civil do povo, mas ele estava, naquele momento, surgindo para a libertação dos pecados. Isso faz uma grande diferença, porque muitos dos judeus, ainda que crescem em Jesus, criam no Salvador político, num Salvador civil, num Salvador nacional, um Salvador que salvaria o reino de Israel do tacão do Império Romano, e não foi para isso que Jesus veio. Tanto é verdade que diz aqui, ele dará porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma libertação espiritual e não uma libertação política. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse uma outra frase que terá no livro de Mateus muitas vezes, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprissem as palavras, e o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel.
os textos usados do Antigo Testamento por Mateus são textos de difícil interpretação, principalmente quando forem escritos no Antigo Testamento. Esse texto, por exemplo, é de Isaías 7,14. Você imagina um profeta escrevendo sobre um acontecimento futuro, 800 anos antes, falando exatamente essa palavra, essas frases. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Eis que a Virgem conceberá. Virgem conceberá. Como conceberá se ela é virgem? Então já está aí uma questão, né? Um antagonismo de termos aí, né? De conceitos. Se ela conceberá, ela não vai estar virgem. Mas Deus é maravilhoso porque Ele cumpre a palavra dEle exatamente até em coisas, em situações e circunstâncias que a gente, humanamente falando, não consegue conceber. Mas é assim a palavra do Senhor, diz assim, que quer dizer Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Uma outra coisa que a gente percebe no Antigo Testamento são sempre frases, verbos no imperativo, como ordem. E isso fica muito claro no livro de Mateus. Por muitas vezes, Mateus vai se utilizar dessa figura da gramática, do imperativo, do ordenar. Então está escrito aqui, ó, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. A despeito da interpretação de José da lei, a despeito de tudo que estava acontecendo, quando o anjo do Senhor localiza José no livro de Isaías 7,14, José apazigua o coração. José, ele pura e simplesmente, ele retrocede na sua atitude, no seu pensamento, na sua ideia, e toma a mulher como esposa e pronto, acabou a conversa. Diz no versículo 25, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por quê? Porque ele pegou a palavra de Isaías 7,14, percebeu de que a virgem daria à luz, então isso ficou marcado no coração dele. Oi Magda, tudo bem? Tudo bem, beijo para você, Magda. Então, o que aconteceu? Ele não apenas retrocede naquilo que ele estava pensando em fazer, mas ele passa a ser passageiro da palavra profética. Então, eu sempre falo que tem muita coisa para falar sobre esse texto, né? Primeiro, o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos, os seus ungidos, já diz na palavra no Antigo Testamento. Segundo, quando José se propõe a obedecer à lei, aquilo que está escrito em Números, e sair de maneira muito sutil, sorrateiramente, de maneira muito assim, obscura, escondida, sair, se afastar de Maria e fugir para uma outra região, um outro lugar distante, para realmente preservar Maria, significa que ele, em obediência à palavra de Deus, em nenhum momento ele pensou em expor Maria a despeito da sua dúvida, a despeito da sua indagação. Ele colocou a sua indagação, os seus sentimentos num lugar e a sua obediência passou a ser a prioridade, mesmo no momento que ele não estava sabendo o que estava acontecendo, porque até então Maria não havia falado para José que ela já estava grávida, né? Maria não havia avisado José que o Senhor já havia falado com ela.
Algumas pessoas perguntam, mas será por quê? Bom, primeiro que as jovens não tinham contato com o homem, nem de conversar, era muito pouco. Possivelmente José já tinha uma certa, quando eu falo certa idade, é comparado com Maria, né? Maria passou, lembre-se da história que eu contei para você, sobre o desposamento. Então Maria tinha acabado de passar pela primeira menstruação, o que constatava a sua virgindade e ao mesmo tempo constatava de que ela poderia ser mãe. Daí vir vamos dizer assim, o proponente, né, aquele que desejava fazer o contrato de desposamento, que não é casamento. Desposamento é uma preparação para um casamento que viria posterior e possivelmente um ano depois. Então, esse momento do desposamento é o momento em que a esposa vai com seus pais preparar todo o seu enxoval, né? Enquanto o pretendente, né? O suposto marido irá terminar principalmente a tenda de núpcias e toda a parafernália, vamos chamar assim, né? De tudo aquilo que deveria ser preparado para o casamento, principalmente o dote que o noivo levaria aos pais da noiva, caso ficasse comprovado, lembra que eu falei para você? No lençol da primeira menstruação, lençol que a sua noiva, né, dormiu, ficasse comprovado que ela havia sido tinha chegado o primeiro ciclo dela, então ela estava preparada para o casamento. Hoje em dia, né, quando a gente vê, a gente como cultura ocidental fica até abismado, né? Quando você vê na cultura lá daquela região, um homem de 30, 40 anos se casar com uma menina de 12, 13 anos, né? É quase para nós, dentro da nossa cultura, é um crime, né? Mas para a cultura daquela época, principalmente, era um acontecimento normal. Um homem mais velho muito mais velho, se casar com uma menina recém-adolescente, né? Vamos chamar assim. Então, mas dentro de tudo isso, José permanece obediente. E a palavra do Senhor fala que quando o anjo falou de Isaías 7,14, e a palavra de Isaías aqui, ela é de uma exatidão tão divina, tão de Deus, que Isaías 7,14 mudou completamente a história de José e de Maria, naquele contexto que eles estavam vivendo, naquela cultura que eles estavam vivendo. Então, para nós terminarmos, para nós orarmos, eu sempre falo que no nosso dia a dia, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, e daí é importante conhecer a palavra, daí o meu compromisso com você em todos os dias, nós lermos um pouquinho a palavra, depois nós orarmos pela tua casa, pela tua família, pelos teus pedidos de oração e também pelo nosso Brasil. Por quê? Porque quando eu sou assim, alimentado pela palavra cotidianamente, eu começo a viver um evangelho, a viver uma relação com Deus maravilhosa, que jamais eu poderia imaginar, mas que Deus tem para mim, tem para minha casa, minha família, a despeito dos problemas e das dificuldades. Por quê? Porque eu sempre digo, a obediência tem fé e tem obediência, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só o sentimento, o fundamento sobre o qual Jesus foi criado, Jesus foi educado. Em nenhum texto na palavra de Deus, em nenhum, nem dos profetas, nem do Antigo Testamento, nem das cartas paulinas, nem dos evangelhos, nem do livro de Atos, nem das cartas joaninas,
nem das cartas petrinas, nenhuma das cartas, nem Apocalipse, diz que Jesus aprendeu de um anjo. Jesus não aprendeu a palavra de um anjo. Jesus aprendeu a palavra de pais completamente dependentes e obedientes ao Senhor. Isso é muito, muito importante para a construção da nossa fé. A obediência ela foi num nível tão alto para Maria e José, que é aquilo que eu contei de toda a história até aqui, né? Desde domingo de manhã e passando pela história de Maria, domingo à tarde, ontem também, segunda-feira, que eles viveram a obediência de maneira tão forte que a obediência os levou à fé. Então, eu estou ensinando para você uma doutrina, uma palavra de fundamento para nunca você esquecer. Primeiro a obediência, depois a fé. Aí você vai falar, mas não preciso de fé para obedecer? Claro, porque é um ciclo, né? Obediência, fé, aí depois fé e obediência, mas primeiro sempre a obediência, porque até aqui não era possível para José e Maria compreenderem, entenderem, mensurarem tudo o que estava por acontecer e todo o valor que significava aquele momento, mas por obediência, daí a obediência vir primeiro que a fé. Por obediência eles foram, e claro que a fé os levou a uma caminhada maravilhosa. Mas a obediência ela veio primeiro. Então, falando lá do patriarca Abraão, né, que é o ascendente de Jesus, né, nobre, primeiro, né, o primeiro homem, eu poderia chamar do primeiro hebreu, que é Abraão. Então, quando o Senhor fala para ele, sai da tua terra e sai da tua parentela, ele obedeceu. Claro, depois ele creu, mas em obediência, porque confiou em Deus, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela e foi para uma terra que o Senhor mostraria. Assim foi com José e com Maria. Eles creram, com certeza, mas naquele momento da dúvida, de toda a situação estar acontecendo ao seu redor, eles obedeceram. E por causa da obediência, eles viveram tudo o que eles viveram. E Jesus viveu tudo o que ele viveu agora como homem. Glória a Deus, vamos orar, consagrar ao Senhor. A palavra de Deus ela é maravilhosa. A palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus ela divide. A Bíblia diz, né? Ela é como uma espada de dois gumes. Ela divide a alma do espírito, ou seja, os nossos sentimentos, às vezes a nossa amargura, o nosso ressentimento, né? As nossas angústias, as nossas dúvidas. Ela divide. E espiritualmente, de maneira racional, eu começo a andar por aquilo que eu sei que o Senhor fará, que eu creio que o Senhor falar, e em obediência eu vou viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida, sobre a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Vamos orar? Magda, também a Cida, Eva, tudo bem? Eva, um beijo para você, todo mundo aí, né? A Eva, as filhas, os genros, o netinho, Cida também, os filhos, Nora. Deus abençoe a Magda, a família da Magda. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus queridos, Magda. O Senhor abençoe a todos vocês, né? Fábio, Márcia, Roseli, João. O Senhor abençoe minha tia Rosária, minha tia Alzira. Deus abençoe todos. A glória, a presença, o James, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a família do James também, o Vitor, a família do Vitor, o Joel, o Josué, seus ministérios, o chamado sacerdotal, o Senhor esteja sobre cada um. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, desculpe, Cida, hoje é aniversário da minha nora Viviane.
Tá bom, Cida, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nós temos passado, tudo que nós temos aprendido, esse momento tão importante que para nós a internet, essa reunião, essa comunhão virtual é tão importante. Nós agradecemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre nós, derrama-te sobre cada um dos nossos queridos, já te agradecendo e te louvando pelo aniversário da Viviane. O Senhor a abençoe, o Senhor derrame sobre a Viviane vida abundante, capacidade de viver os teus projetos, os teus sonhos, e que ela viva por sua vez, ó Deus, a plenitude da vida abundante em Jesus Cristo. Por isso que a Viviane seja ricamente, poderosamente abençoada em nome de Jesus. Abençoa os nossos queridos, os nossos familiares, Bispo Antônio, seus familiares, sua vida também, ó Deus, a Suzy, a Priscila, principalmente nesse momento de luto, pelo passamento da senhora, sua mãe, a dona Noêmia, a irmã Noêmia, que está no altar do Senhor. Senhor, abençoa o Bispo Antônio, acalenta o coração, ó Deus, conforta, consola seus familiares, seu irmão, seu Mauro, seus netos, ó Deus de poder, move-te dos céus sobre as nossas vidas, as nossas famílias. Senhor, aqueles que estão passando por situações de enfermidade, abençoa, visita, vem com a tua graça, com a tua glória, toca, visita órgãos, músculos, nervos. Senhor, em nome de Jesus, coração, veias, artérias, circulação sanguínea, diagnósticos, Senhor, desfavoráveis, diagnósticos terríveis. Senhor, nós colocamos diante do teu altar, vem com a tua saúde, com a tua cura, visita os olhos, visita, Senhor, a audição, visita, Deus, em nome de Jesus, problemas na boca, situações, ó Deus, de enfermidade, vem com a tua cura. Visita, Senhor, o Bispo Antônio, os seus músculos, o seu coração, as suas taxas, os seus ossos, a sua coluna, ó Deus, o seu ciático, derrama-te sobre os olhos, sobre a vida da Mônica, vem com a tua cura, com a tua saúde, visitando, ó Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo a enfermidade e declaro o poder da vida, o mover dessas águas curadoras, que essa situação possa ser totalmente transformada, alterada pelo poder, pela intervenção, Senhor, da tua graça, do teu mover, da tua misericórdia. E nós, como igreja, nós concordamos com esse mover de vida, esse mover de cura, de saúde, de graça, de ressuscitação, ressuscitação de órgãos, de membros, de ossos, de articulações. Vem com a tua graça. Senhor, nós colocamos o nosso país diante do Senhor, o nosso Brasil, diante dessa pandemia. Tantos são aqueles que ainda estão passando por tratamentos, por hospitais, remédios. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, visita com a tua cura, com a tua saúde. Senhor, nós te pedimos perdão pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Sara a nossa terra, vem sobre o nosso povo, e do outro lado expõe, Senhor, como o Senhor tem feito, com certeza fruto da nossa oração, tem exposto esses agentes públicos, governador, prefeito, secretários de saúde, pessoas que detêm autoridade, que estão se beneficiando, roubando do erário público, dos valores, principalmente da área da saúde. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor está expondo, e te louvamos porque a tua justiça e o teu juízo está se derramando sobre a nossa terra, e nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Vem sobre o nosso país, sara a nossa terra, cura, Deus, o nosso povo, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.
O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque Ele é o Senhor, Ele é o pastor do Salmo 23, Ele é o Senhor que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã tem mais e nós vamos lendo a palavra, meditando e também orando, clamando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Nós somos daqueles que cremos, nós somos daqueles que viveremos todas as promessas da terra prometida, em nome de Jesus. Amém? Um beijo para vocês, até amanhã, fique na paz do Senhor. Tchau, Magda, um beijo para você aí no Facebook. Beijo, tchau.